Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Vamos continuar agora com Grécia. Lembra, na aula passada tinha a Cassandra? Agora temos o Alexos, do Assassin's Creed Odyssey. Parece que eu jogo muito, mas já conheço esse pessoal. Já vi os gameplays, sim. Tá? Eu sou dessa que não joga, mas vê gameplay. Ok? Então, vamos lá. Hoje vamos falar de Atenas e Esparta. Gente, Atenas e Esparta são os exemplos mais extremos que a gente tem das polis gregas. Lembrando que polis é plural de polis, ou seja, várias cidades-estados. Por que são exemplos extremos? Porque uma não tem nada a ver com a outra. Tá? As culturas, os valores, o que tem a ver? Cidade-estado, lembrando que é baseado na propriedade privada, que é baseado, né, você tem um conselho, uma assembleia que faz reunião, você tem a parte alta, que é urbanizada da cidade, mas culturalmente, quem lidera é diferente, tá? Por isso que a gente fala que é bem diferente, ok? Bom, na aula passada a gente viu o período pré-homérico, o período homérico e o arcaico. Hoje vamos ver o clássico, tá? E aí, aula que vem, o helenístico. O clássico é quando a gente fala em... na verdade, vai começar o clássico, porque, ó, parece pouco tempo, um século só, mas aconteceu coisa à beça. Então, vamos ver. Quando a gente pensa em Grécia Antiga, na verdade, está pensando no clássico ou no homérico. Bom, Atenas e Esparta, vimos o mapa na aula passada, onde ficava? Atenas ficava aqui, na Ática, tá? Que é essa região verde, e Esparta na península do Peloponeso. O que aconteceu? Esparta foi fundada, vamos falar um pouquinho de Esparta primeiro, pelos dórios. Os dórios, que é um daqueles povos, né, fundadores dos helenos, que a gente viu na aula passada, eles estavam na península do Peloponeso, invadiram e formaram Esparta, que o símbolo é esse, V ao contrário, que eles usavam nos escudos de guerra, por exemplo. Então, entre o século VIII e VI, né, lembrando que como é antes de Cristo, a gente fala ao contrário, né, do que de 6 a 8, para depois de Cristo, de 8 ao 6, ele exerceu uma hegemonia em relação às outras polis. Ou seja, quem dominava nesse momento era Esparta. Esparta, que era a mais forte, que era que as outras polis olhavam e admiravam e seguiam. Tá? Como era a economia? Agricultores, religião politeístas e a política. Era uma oligarquia com 2 reis. Já vamos conhecer o que é uma oligarquia, ou relembrar, caso vocês já conheçam. Gente, this is Sparta! Sim, olha o espartano do filme 300, nessa cena clássica, né? O filme, a gente vai falar sobre o fato histórico, o acontecimento histórico do filme 300, hoje. Esparta valorizava a guerra. Era uma cidade-estado, era uma polis que a grande valorização era da guerra. Tudo girava em torno da guerra. Tudo girava em torno de formar guerreiros. Com 7 anos, os meninos já iam estudar, né, para serem grandes guerreiros. Então, com 7 anos já tinha um treinamento para a guerra, que depois, né, eles iam treinando, passava um tempo, eles tinham várias provas para provar se eles poderiam ser guerreiros espartanos ou não. Se eles não fossem, eles tinham trabalhos subalternos, considerados subalternos pela sociedade, por exemplo, no campo. Tá? Então, era o objetivo de todos os rapazes virar um soldado espartano. Né? As mães criavam seus filhos para a sociedade, né, para essas guerras. E as mulheres? As mulheres cabiam, né, o que coube muito tempo para nós mulheres, que são os afazeres domésticos, né, ajudar, criar os filhos, essas coisas. Tá? Então, não era uma sociedade que a mulher tinha nenhuma valorização. Como funcionava essa sociedade? Os espartanos, né, ou esparciatas, era o grupo dominante, ou seja, dos guerreiros.
Eles eram descendentes dos dórios, né, desses primeiros invasores, dessas primeiras tribos que chegaram lá no Peloponeso, e eles eram considerados os cidadãos. Eles que tinham direitos políticos e militares. Então, eles que guerreavam e eles que decidiam a vida de todo mundo. Tá? Depois você tem os periecos. Os periecos eram os pequenos proprietários rurais e urbanos. As grandes terras ficavam com esse grupo dominante. Tá? E eles também poderiam ser comerciantes, eram pessoas livres sem direitos políticos. E os ilotas, que eram os escravos do governo. O escravo não era uma propriedade privada em Esparta, sim, do governo. Trabalhava nas obras públicas, por exemplo, trabalhava nas terras do governo. Tá? E as mulheres, professoras, as mulheres estão aqui, ó, fora. Participavam de quê? Como eu falei, nada. Tá aí, ó, passeando aqui, andando assim triste, porque nada acontece. Tá? Então, não tem mulher decidindo política nem lutando militarmente. Tá? Pois bem, quem era considerado cidadão eram só os esparciatas, os espartanos. Eles tinham esse direito político e eles que formavam, né, eles que ocupavam o lugar do rei. Lá em Esparta, era uma coisa curiosa, tinham 2 reis. Ó. Você tinha 2 reis que ficavam até morrer. Depois que morria, aí você tinha uma nova eleição para esse rei. Não era dinastia de passar para filho, como a gente vê em outras épocas da história. Tá? O que é uma oligarquia? Oligarquia vem de óligos, que é do grego poucos, e ar, que é governo. Tudo, sempre que você vê arquia no final, gente, é governo. Arquia, cracia, tudo isso tem relacionado a governo. Então, oligarquia, democracia, tá? Plutocracia, que é o governo na mão de quem tem dinheiro. Oligarquia, então, poucos governam. Quem governa? É quem tem poder. E aí é um grupo específico. No caso, são 2 reis. Como era, então, funcionava isso tudo? A Jerusa era a principal instituição espartana. Tinham 28 cidadãos com mais de 60 anos de idade, o que, gente, 60 anos de idade naquela época é como se você tivesse, assim, 90, tá? 80 a 90 hoje em dia. Muito raro as pessoas viverem tanto, tá? Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos está nova. Antigamente, 60 anos, chegou aos 60 anos, você já, nossa, quase na sobrevida. A gente está falando de século 6, 7 antes de Cristo. Olha o tempo, né? Não tinha medicina avançada, enfim. A expectativa de vida era muito mais baixa. Bom, então, essa Jerusa, eles que eram responsáveis, né, esses 28 cidadãos com mais de 60 anos, eles que decidiam as leis, eles escolhiam os membros do Éforos, a gente já vai ver o que é, e eles escolhiam os reis, tá? Então, o cargo era vitalício, ou seja, para sempre, até morrer. Os éforos já era o poder executivo. Então, o que é o poder executivo? É quem executa a lei. Hoje em dia, a gente tem a divisão de 3 poderes, tá? O poder legislativo, que cria as leis, o poder judiciário, que julga as leis, e o poder executivo, que executa, tá? Então, nesse momento, a gente não tem divisão em 3 poderes. A Jerusa, ela criava as leis, tá? Ela decidia a maioria das coisas, tá? Então, a Jerusa era o poder legislativo e parte do judiciário, como se fosse hoje. O Éforo era quem executava. Então, a Jerusa, os cidadãos, né, eles, olha, tem que fazer essa obra, tem que cobrar esse imposto, quem é que vai fazer isso? 5 cidadãos que eram indicados também para Jerusa, do Éforo. Tá? E eram aprovados pelo quem? Pela Ápila. A Ápila é uma assembleia que tinha mais gente, porque aí eram maiores de 20 anos. Tá? Cidadão também, ou seja, quem era espartanos, parciata, e tinha um caráter de consultar e aprovar as decisões da Jerusa. Então, tinha um caráter, né, de legislar também. Então, você tinha criação de lei, escolhia quem era o rei, escolhia quem ia executar o que você quer na Jerusa. A Ápila aceita ou não o que a Jerusa
falou, mas quem tem mais poder é a Jerusa. Tá? E aí chegamos em Atenas. Gente, Atenas, localizada na Ática, era a maior cidade da Hélade. Como a gente viu a Hélade, né, que a gente chama da Grécia Antiga. Ela se formou da unificação de vários gêneros que a gente viu na aula passada, que eram chamados de eóicos também, que são as casas que você tinha na antiguidade. Eles valorizavam a filosofia, a arte, eles criam a política, né, como a gente viu, e o ócio criativo. Gente, o que é o ócio criativo? Ócio é você estar de bobeira, não está fazendo nada. Então, nesse momento, o trabalho braçal, aliás, o trabalho braçal só vai ser visto como uma coisa boa com o capitalismo lá depois da Revolução Industrial, lá no século XIX, final do 18, 19, até lá, quem trabalhava, né, pegava peso, trabalhava, fazia comércio, etc., era considerado uma pessoa, né, de uma classe social mais baixa. Não era valorizado, não tinha isso do trabalho enobrecer o homem. Na antiguidade, Atenas valorizava o ócio criativo, que é não fazer nada, para ser contemplativo, para você pensar na filosofia, na arte, na política. Tá? A gente vai ver o que é filosofia, a aula que vem. Mas isso, os questionamentos. Então, se você trabalha, você não consegue criar questionamentos, você não consegue, né, ter tempo para pensar de onde viemos, o que somos, o que são os deuses. Você não tem esse tempo. Então, eles valorizavam isso também. Também eram agricultores, tá? Os dois realizavam também trocas comerciais, como pesca, faziam pesca também, porque a gente está ali, né, naquela região da Grécia, perto do mar Egeu, do Mediterrâneo. Tá? E a política. Primeiro eles eram oligárquicos, ou seja, o poder na mão de poucos. Depois virou uma tirania. Tirania, gente, é quando o poder está na mão de uma pessoa que manda e desmanda. Tá? Ditaduras são tiranias. Tá? A ditadura pode ser o poder na mão de um grupo, não necessariamente uma pessoa só. A tirania é na mão de uma pessoa só. Então, ele manda, desmanda, ele faz o que ele quer. E quem não gostou, ele manda matar. Normalmente é assim. Bom, e por fim, a democracia. Foi o berço da democracia direta. A gente viu também que as polis, elas tinham uma parte chamada Acrópole, né? A parte alta da cidade. Aqui é a Acrópole ateniense, como era na antiguidade. Então, você tem, ó, aqui o Panteão, tá? Que é local das decisões políticas. Então, você tem a praça, onde o Panteão das Assembleias, você tem o templo, né, de Atenas, que é a deusa da sabedoria. Você tem o portão de entrada, enfim. A Acrópole é onde ficava a Ágora, a praça de festividades e também decisões no período democrático. E era uma característica, e olha hoje as ruínas, olha a coisa mais linda, atual Atenas, na Grécia, então, é um monumento histórico que pode ser visitado. Vamos para a Grécia, quero agora, né? Maravilha, que é o Panteão. Acrópole. A Acrópole, então, está na parte alta da cidade. Gente, e como era a sociedade ateniense? Ela era dividida também, hierarquizada, assim como era hierarquizada a sociedade espartana, entre eupátridas, que eram os cidadãos, que tinham direitos plenos, eram os grandes proprietários. Só era considerado cidadão ateniense quem tinha 18 anos, pai e mãe ateniense. Então, eu não seria. Por quê? Porque eu sou mulher. Então, você tem que ser um homem com mais de 18 anos, pai e mãe ateniense. Então, vamos ver aqui. Estamos aqui na produção. Produção. Sua mãe e seu pai são daqui do Rio? Então, Lucas vai tomar todas as decisões para a gente. Você tem mais de 8 anos, né? Pai e mãe daquele lugar, é um rapaz, o resto não toma decisão. É isso. Então, depois você decide, pode pagar os boletos também, fica à vontade, já que você vai decidir a minha vida, né? Mas era isso, gente. Para pensar. Quantas pessoas de 18 anos, que pai e mãe ateniense,
né? E no início ainda estava ligado à propriedade, a dinheiro, a quantidade de terra que você tinha, na verdade. Depois passou só esse critério, 18 anos. Você não podia ter pai e mãe estrangeiros de lugar nenhum que não fosse Atenas. E aí eles que eram os, né, considerados cidadãos, e eles que decidiam a vida política de todo mundo. Metecos eram os comerciantes estrangeiros. Já Demos, aí Demos é uma camada que é todo mundo, que não é escravo, que não é comerciante estrangeiro, que não é cidadão. Aí pequenos proprietários, muitas das vezes pequenos proprietários viravam escravos. Eles eram livres também, né? Para ser demo, você tem que ser livre. Artesão era um grupo com poucas terras, né? Também tinha os marginalizados, têm terras, mas eram livres, e muitos faziam comércio. Tá? O comerciante, artesão, pequeno proprietário, sem propriedade, mas que não era escravo. Gente, os escravizados, na antiguidade, não era étnico, ou seja, não estava ligado à sua etnia, à sua raça. Não estava ligado de onde você veio. Na antiguidade, a escravidão era por dívida ou por conquista de guerra. Então, você tinha uma escravidão, você tem uma dívida na praça, vai virar escravo até pagar. Só que o que acontece? Essa dívida não termina, né? Porque você tem que comer. Aí, isso entra na sua conta. Você tem que morar, isso entra na sua conta. Aí, a coisa fica escalona, você nunca mais deixa de ser escravo. Ou conquista de guerra, como a gente viu nos Hebreus, não é? Que eles eram escravizados, eles foram escravizados pelo cativeiro da Babilônia e do Egito, por isso, foram conquistados. Gente, a democracia ateniense, como que ela começa? Ela começa, né, quando a aristocracia vai pressionando o governo para acabar com leis orais, ou seja, não tem lei escrita, o que você falou está valendo. E quando o que você falou está valendo, não está escrito, dá margem a muita interpretação, né? E aí a aristocracia queria, né, acabar com a escravidão por dívida e queria uma maior participação na decisão política. Não queria um grupo de poucas pessoas. Então, eles vão pressionando, né? Além disso, as camadas, o Demos vai pressionando, né? E aí eles começam, né? Os comerciantes vão pressionando a aristocracia junto das camadas populares por mais representação, e aí eles conseguem algumas transformações com Solon em 594 a.C. Solon, ele foi responsável por um conjunto de leis, ele vai criar, por exemplo, na economia, sistema de medidas, padrão de moedas, né? Ele vai abolir a escravidão por dívida, que era uma solicitação dos comerciantes, né, que queriam as leis escritas. Por quê? Lei escrita é isso, né? Não é, eu sou mais poderoso, eu falei, está falado. Tá? Você tem uma garantia por lei dos seus direitos, por mais que fosse uma sociedade hierarquizada e desigual, né? Além disso, o que o Solon fez? Ele botou o voto censitário. Voto censitário é por renda, a renda do indivíduo. Então, dependendo de quanto você tem de dinheiro, de bens, tá? Você pode votar. Isso foi o início da democracia ateniense. Né? Então, a gente pode ver, ó, cidadão, muito poucos, nossa famosa pirâmide social. Mulheres, pouca participação, tá? Estrangeiros e escravos. Aqui é porque elas têm muita quantidade, tá? Não tinha nenhum direito político. Gente, o funcionamento da democracia ateniense. Então, você tinha a eclésia, que era a assembleia desses cidadãos, eles podiam vetar as leis, né? Eles eram compostos por todos os cidadãos. A bulê, que eram os responsáveis por elaborar as leis, formado por 500 cidadãos indicados pela eclésia. Você vê que é bem parecido com o modelo espartano, tá? A elieia, que é formada por 12 tribunais que fazem o quê? Aplicam a justiça, como se fosse um sistema, né, o judiciário, entre aspas. E os estrategos, que é o poder executivo. Então, quem executa? Se a assembleia, a eclésia, que é mais poderosa, como se fosse a Jerusa, né, de Esparta, e bulê cria a lei, a
Eleia julga a lei e os estrategos, eles executam a lei. E eles tinham poder anual. Ah, peraí, que eu passei. Gente, passei Zeus, isso não pode dar boa sorte. Nosso amigo Zeus do God of War, tcharam, ele vai falar o quê? A democracia ateniense era direta e limitada. O que isso quer dizer? Democracia, gente, vem de demos, povo, cracia, poder. Poder no povo. Funcionava assim, você tinha uma assembleia, né? Você, com quem era considerado cidadão, e eles votavam, tá? Eles criavam, né? Faziam as leis, etc. Também podiam vetar as leis. Mas, então, ela é direta. Hoje em dia, a gente vota num representante, tá? Quando a gente faz 16 anos, a gente vota num representante, ou seja, num político que vai me representar. E vai representar todo mundo, teoricamente. Então, a nossa democracia, que é o poder, né, na mão do povo, ela é representativa. Ela não é direta como na antiguidade. Porque, gente, imagina o Brasil, país continental. Todo mundo vai levantar a mão para falar, nunca, né, vai ficar 6 anos para ter uma eleição. Então, é o nosso sistema, você vai lá, vota em quem você acha que, né, que é o melhor representante para a sociedade. Tá? Pelo menos deveria ser assim. E limitada, por quê? Só quem é cidadão tem poder. Pois bem, o que aconteceu? Solon fez as reformas. A gente teve um período de muita tensão, um período de tirania. Aí o Clístenes, esse jovem aqui, ele era um aristocrata, foi eleito em 509 a.C. e ele vai passar uma série de reformas sociais. O Clístenes, ele é conhecido como o pai da democracia ateniense. Se a democracia começa a dar seus passos lá no Solon, é no Clístenes que ele vai, que ela vai, né, chegar ao seu auge. A eclésia, como a gente viu, ela passa não só vetar as leis, ela pode opinar e mandar sobre todos os assuntos. A Bulê passa de 400 para 500 membros, né, que passaram a ser sorteados, e não quem era escolhido, né, naquela mamatinha. E o número de cidadãos também aumentaram e passavam a ser organizados pelas tribos. Né? Então, o cidadão tinha que participar de uma tribo, de uma localidade, para poder, né, votar. Então, e também ele criou o ostracismo. O ostracismo é quando alguém era considerado perigoso politicamente, e ele ele ficava 10 anos sem direito político nenhum. Tá? Até hoje em dia, pessoas mais velhas usam esse termo. E caiu no ostracismo, caiu no esquecimento. A educação ateniense tinha uma diferença por gênero. Os rapazes, né, só de família rica essa história, né, quem tinha educação, eles passavam um treinamento físico a partir dos 7 anos, mas eles também aprendiam a ler, escrever, cantar, trocar instrumentos, diferente de Atenas, que o foco era a guerra. Desculpa, de Esparta, que o foco era a guerra. E a partir dos 15 anos, eles começavam a praticar esporte, debater política e filosofia. Já as mulheres, elas eram, desde pequenas, educadas para os afazeres domésticos, e com 15 anos elas podiam casar. Gente, outra sociedade, lembra que eu falei que vinham com 60 anos era muita coisa? As pessoas já casavam com 15. E aí a gente teve as guerras médicas. Já vimos um pouco das guerras médicas na aula, né, que a gente falou dos persas. Então, por que tem esse nome, gente? Vem dos medos, justamente o povo que os persas dominaram. O Império Persa, como a gente viu, estava lá, muito bem, obrigado, né, conquistando tudo quanto era coisa. A gente viu o Dário I, depois o Xerxes, seu filho. E aí eles começaram a disputar o poder marítimo, né, entre 490 e 479 a.C., e tentaram dominar a Grécia. Lembra que a Grécia são Polis, a Elade, tudo cidade-estado? Até tem uma guerra, né? Quando tem uma guerra, eles se uniram para combater e expulsar os persas. E aí eles conseguiram controlar o Império Persa. Aqui, gente, ó, esse mapa, claro que eu vou mandar para vocês, depois de dar uma olhada, que são as lutas e quem venceu, tá? Mas quem vence mesmo são os gregos. Aí, ó, 300. I am Sparta! 300 de Esparta é justamente o filme que vai
né, o Xerxes, inclusive, eu falo Xerxes, gente, o Rodrigo Santoro, nosso ator maravilhoso, brasileiro, ele vai retratar justamente essa guerra contra a invasão dos persas. O que aconteceu? Os gregos ganham e forma-se a Liga de Delos nas guerras médicas. O que foi a Liga de Delos? A Liga de Delos, ela vai construir justamente essa ligação entre as polis para conseguir dar fim. E quem é que liderava a Liga de Delos? Atenas. É nesse momento que Atenas, liderando a Liga de Delos e acabando com as guerras médicas, elas vai reconstruir Atenas e vai tornar um centro de abundância cultural, muita cultura, muita fartura, e Atenas vai ser a Atenas que a gente conhece, que a gente sempre escuta, e sobre mitologia, que é o assunto da próxima aula, mitologia, cultura, tudo que a gente chama de Grécia. Gente, muita saudade, amo vocês. Até a próxima.